Bora criar um projeto em HTML? Uma calculadora. Bora lá. Vou abrir uma pasta aqui com o meu Visual Studio Code. A pasta ainda não existe, né? Eu vou criar a pasta aqui dentro da pasta criar site. Nova pasta, calculadora. Bom, criar a pasta, vou abrir a pasta, selecioná-la. Então agora eu vou aqui configurar minha área de trabalho para poder ficar mais fácil de entender. Introdutores. Vou ampliar aqui o espaço para a gente ver melhor. Aqui está a pasta aberta no Visual Studio Code. Vou criar aqui dentro um documento de HTML, index.html. Index é o nome padrão que nós utilizamos para a página raiz daquele diretório, do diretório em trabalho. Bora lá. Vamos abrir a tag HTML, que é a que indica o documento. Vamos abrir também a tag head, onde fica o cabeçalho do nosso documento HTML. Vamos abrir também uma tag title aqui dentro do head. Pode ver que é uma hierarquia de tags, né? Assim que o HTML trabalha. E vamos nomeá-lo como calculadora. Então aqui nós temos também que chamar o script que a gente já vai criar. O script com o endereço src igual aspas calculadora.js. Pronto. Então agora a gente vai criar nosso documento do script, calculadora.js, calculadora.js. E aqui vai entrar todo o código do nosso projeto, JavaScript. Então salvei. Vou abrir aqui também o corpo da página, que é chamado body. Pronto. Nós temos agora o body ali, o head, e só não temos o meta char7 UTF-8, né? Que o meta char7 UTF-8 é utilizado para codificar a página no código de fonte UTF-8. Meta char7 UTF-8. Pronto. Peraí. Barra. Pronto. Agora a gente vai criar os campos da calculadora. Bora lá. Aqui dentro do body, a gente vai escrever primeiramente o título, né? H1 calculadora. Esse texto vai aparecer dentro da página como um título. E agora a gente vai colocar uma descrição breve para ela. Vou colocar um P aqui, parágrafo. Essa é a minha nova calculadora. Só para descrever. Pronto. E embaixo a gente vai colocar um campo de texto. Bora colocar um campo numérico, que é mais fácil para a gente não ter erro de cálculo. Bora lá. Input type igual number. Number do inglês, número. Aqui, pronto. A gente vai ter dois desse campo. Input, embaixo. Só copiei em cima e colei embaixo. Para cada campo, a gente vai dar um ID. ID igual faturar. O B a gente vai colocar embaixo. ID igual fator B. Copiei em cima, colei embaixo, troquei o A pelo B e pronto. Agora vamos lá. Label for igual aspas. Fechei já ali. Faturar. Fechei com barra aqui também para não ficar aberto. Aqui ficou um A a mais, troquei. Esse label aqui, na verdade não fecha aqui não. Vamos abrir aqui novamente e fechar do lado. Porque dentro dele vai ter um texto chamado número A. 2 pontos aqui. Dá um espacinho, copia em cima, cola aqui antes do input de baixo, coloca número B, fator B. Pronto. Esse é o rótulo, né, para o campo de cima. Embaixo tem um rótulo para o campo de baixo. Vou apagar esse aqui que está sobrando também. Ok, beleza? Então, agora a gente vai colocar os botões para calcular. Vai ter um botão. Botão com mais. Vai ter um botão com menos. Vai ter um botão com vezes. E vai ter um botão com divisão, que é uma barra. Asterisco e barra são os modos de multiplicação e divisão simultaneamente em JavaScript. Por isso que eu coloquei um asterisco e não um X. Por isso que eu coloquei também um barra e não um sinal de divisão. Bora lá. Salvar novamente. A gente vai fazer uma divisão dessas camadas aqui. Em cima vai estar o título, o parágrafo vai ficar embaixo. Embaixo a gente vai inserir uma div. Uma div é usada para a gente dividir as partes do documento, para que não fique tudo em uma linha só, que fique bem particionado. Então aqui nós temos uma div em cima, na parte dos inputs, e outra div embaixo para poder colocar os botões. Legal?
E esse documento ainda não está estilizado, né? Nosso CSS ainda não foi criado. Eu vou criar aqui em cima uma tag link com a relação de style sheet e o href, a referência dele, como calculadora.css. Vou fechar aqui, colocar a barra para fechar o link ali mesmo, salvar. E aqui a gente vai criar um arquivo calculadora.css. A gente vai colocar o estilo do documento aqui, nesse CSS. Para que essa div seja estilizada, eu vou colocar uma ID nela de entradas. E embaixo vou colocar também um ID, uma classe, né, só para diferenciar um pouco. A classe botões. Pronto, salvar. Vamos no CSS, adicionar aqui o ID entradas. Colocar o corpo aqui. Colocar a largura dele para ficar muito extenso de 450 pixels. Width 450 px. Com o tempo isso aqui vai ficando natural, tá, pessoal? E a altura, height, também de deixar automático, né? Deixar automático é o padrão, então não precisa inserir. Pronto. E a questão aqui do nosso botões, vou colocar uma entrada para ele também aqui. Botões, com a classe botões, vai estar com a largura de 450 pixels. Bom, a gente vai ver que quando a gente abrir o documento agora, não vai estar tudo em uma linha só. Vamos lá. Bom, agora temos aqui... A única coisa que ficou em uma linha só foi o de cima. O número A e o número B. A gente vai resolver isso colocando entradas como coluna. Display flex direction, column. Pronto. Se atualizar a página agora, tá uma coluna embaixo, coluna de números em cima, e uma coluna embaixo. Bora lá então? Continuando, a gente vai fazer com que, quando o usuário digitar um número em cima e o outro embaixo, e ficar em um desses botões, ele vai fazer o cálculo e exibir num campo logo abaixo que eu vou criar. Mais uma div. E aqui vai ficar o resultado. Vou colocar um span aqui para colocar o resultado dentro. Com ID resultado. Bom, agora no nosso calculadora.js a gente vai criar uma função de soma. Então agora a gente vai dar o nome para ela de soma. Abre parênteses para os parâmetros. Nesse caso a gente não vai utilizar os parâmetros, a gente vai simplesmente pegar o valor do documento e jogar para dentro da função. Então o valor A a gente vai chamar de A, e o document.getElement by ID fator A ponto ponto value. Pronto, isso aqui vai pegar o valor do documento, da entrada e atribuir a variável A. Para o B a gente vai fazer a mesma coisa. Document é o documento, getElement by ID é a função do objeto document que pega um elemento dentro do documento pelo ID dele, fator D. Ponto value. E a gente vai fazer o que agora? Passar para inteiro, os dois. Soma igual a parseInt A mais parseInt B. E a gente vai fazer o que agora? Colocar o resultado como o valor da soma. ID resultado ponto inner text, porque não é mais um campo para ter valor, então é uma parte de texto, igual a soma. Então lá, atribuir essa função soma ao nosso campo soma do botão aqui, ó. Então, on click, esse é o evento que é disparado quando você clica no botão, on click. E vou colocar a função soma aqui para fazer a soma quando o usuário clicar no botão. A gente vai fazer isso para os outros também já? Soma, aqui não vai ser soma, vai ser menos, né? Subtração, multiplicação e divisão. Subtração, não pode ter cedilha, não pode ter caractere especial no nome da função. Então vamos simplesmente colocar subtracal. Também
divisão, multiplicação, vai ser multiplicacal e divisão, divisal. Pronto. E a gente vai criar as outras funções também, trocando o sinal delas. Só copiei, né? Copiei de cima, coloquei embaixo. Vou mudar o nome. Subtracal, multiplicacal e divisal. O nome da variável embaixo vai ter o nome da função em cima. Copiei, colei aqui no lugar. Opa. Prontinho. O resultado vai ser o mesmo, né? Vai ser o mesmo local, vai ser armazenado. Bora, vai ser aqui dentro desse spam aqui. Bom, eu acho que é isso. Vamos ver se está funcionando, pessoal. Ainda não vai funcionar, porque eu não mudei o sinal aqui, ó. Tá com soma mais, aqui no subtração não é mais, né? É menos. Multiplicação é asterisco. E no divisão é uma barra. Bom, salvar. E agora vamos testar. Vou aqui na pasta dele. Vou ter que abrir aqui a pasta. Criar site. Calculadora. Index.html. Bom, bora lá. Vamos testar 2 e 3. São dois números que são fáceis de testar. 2 mais 3, 5. 2 menos 3, menos 1. 2 vezes 3, 6. 2 dividido por 6, por 3, 0.66666666. Agora a gente só vai dar uma melhorada nesse visual. Vamos abrir de novo aqui o Visual Studio Code. Vamos abrir nosso calculadora.css. Vamos configurar os botões. Eu estava configurando a camada de cima dos botões, né? A camada que envolve os botões. Agora eu vou configurar cada botão para ter uma largura de 30 pixels. Eles também vão ter um padding de 4 pixels. Padding é o espaçamento interno do botão. Eles também vão ter uma margem de 4 pixels. Legal? A margem é o espaçamento externo do botão. Nós também vamos ter, aqui nessa parte do label, eu gostaria de envolver aqui com a ID de cada um deles, uma classe. Div class igual a campo, fechar aqui, você vai entender o porquê. Eles vão estar todos alinhados lateralmente. Div class, utilizando o atributo flex direction. Campo. Flex direction é uma tecnologia de alinhamento flexível dos campos. Então nós temos aqui entradas com display flex direction column, só que o campo vai ter o flex direction. O campo vai ter o flex direction como linha. Ponto campo, corpo, flex direction, row. Isso vai fazer com que ele alinhe o campo com o rótulo lateralmente, horizontalmente. Beleza, então aqui nós temos a configuração aproximada do nosso sistema. Essa largura de 450 pixels eu achei que ficou muito. Vou colocar 250 que tá bom. Aqui embaixo também, 250. Perfeito. Agora vamos para a nossa tela. Atualizar. Olha só como é que ficou mais bonitinho. Vamos dar uma cor para esse fundo. Trocando a cor aqui do elemento body, que é o corpo da página. O background dele vai ser Dark Slate Gray. Dark Slate Gray. É um cinza meio esverdeado. E o nosso bloco div vai ter um fundo branco. White. E o nosso H1 vai ter uma fonte mais formal. Fonte Family. Bom, vamos colocar a fonte Segoi UI. Pronto. A gente pode fechar ponto e vírgula aqui se quiser. E vamos desenvolver essa calculadora com uma div também, para ele ficar com fundo branco. Essa div, vou colocar um estilo aqui dentro do atributo Style, para você ver que também é possível. Style, padding, 14 pixels. Pronto. Aí ele vai ter um espaçamento interno também. E uma margem, né? Ponto e vírgula, margem. Posso colocar uma margem de 14 pixels também? Só para a gente deixar uma margem. Ok? Vamos também colocar uma largura aqui de 280 pixels. Que assim a gente vai ter uma calculadora mais enxuta, né? Não vai ficar ocupando toda a tela. Bora lá. Agora a gente vai testar novamente. Prontinho. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, não esqueça de acessar nosso site, m2olive.com. E até a próxima.